Amados irmãos, abramos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, nós leremos os versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Amém. Meus amados irmãos, até esse momento nós temos considerado duas grandes verdades da carta de Paulo aos Romanos. A primeira é que todos são pecadores. Todos são pecadores e estão debaixo da condenação de um Deus santo e justo. Paulo, ele desenvolve essa verdade, nós vimos aqui, desde o primeiro capítulo, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20. Ou seja, todos são pecadores, tanto judeus como gentios. Outra coisa que nós precisamos considerar é que Paulo termina o capítulo 3 afirmando que Deus é justo e justificador. Ele é justo porque ele pune o pecado. Deus não coloca, esconde os pecados debaixo do tapete, mas Deus é justo porque ele pune o pecado, ele não varreu o problema, ele não escondeu o problema, mas ele é o justificador, porque ele nos dá a justiça. Foi ele que concedeu a justiça para nós, através do seu Filho amado. E esse sempre foi o ensino das Escrituras, irmãos. Nunca houve um período onde as pessoas eram salvas pelas obras.
E Paulo vai argumentar isso aqui, que esse sempre foi o ensino das Escrituras. O que houve, irmãos? O que houve foi que o judaísmo do segundo templo deturpou essa pregação, deturpou essa verdade. Quando eu falo do judaísmo do segundo templo, é um termo técnico para se referir àquele judaísmo que surgiu naquele período intertestamentário que nós conhecemos como o silêncio de Deus, aquele período de Malaquias até João Batista. É chamado de judaísmo do segundo templo porque remonta ao templo de Herodes, ao invés do templo de Salomão. O judaísmo do segundo templo transformou o evangelho, transformou essa verdade bíblica de que sempre foi pela graça. Sempre foi pela graça de Deus. Nenhum homem foi salvo nessa caminhada da humanidade através das obras. Mas o judaísmo do segundo templo transformou essa boa notícia, essa verdade, em leis, em salvação por obras, em legalismo. E o apóstolo Paulo, ele demonstra nesta epístola que a justificação pela fé, ela é permeada em toda a Escritura. De Gênesis e Apocalipse, está presente essa verdade de que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. No capítulo 4, esse que nós começamos a ler, a considerar, para não deixar dúvidas com relação a isso, Paulo vai tomar dois grandes personagens do Antigo Testamento, Abraão e Davi. Lembrem-se, os irmãos, que Abraão foi o maior de todos os patriarcas e Davi o maior de todos os reis. E Paulo vai emprestar aqui, ele vai usar essas duas figuras, esses dois grandes personagens, esses dois grandes homens, para mostrar que eles foram salvos através da justificação pela fé. Ou seja, todos os crentes, irmãos, do Antigo Testamento foram salvos pela graça de Deus mediante a fé. Eles criam no Messias que viria. Nós cremos no Messias que já veio, mas aqueles homens, eles foram salvos pela fé na obra que o Messias realizaria na cruz do Calvário. Notem os irmãos que no versículo 1 ele começa a falar de Abrão e encontramos uma partícula então, ou seja, essa conjunção que remete ao que ele vem falando anteriormente. Ele vem trabalhando essa questão que era difícil dos judeus entenderem. Era muito difícil para eles. E esse ensinamento que temos falado aqui, temos considerado com os irmãos, Paulo coloca assim: é possível ver tudo isso que nós temos considerado, é possível ver isso em Abraão? Tudo isso que nós temos argumentado aqui, com relação à salvação pela graça de Deus mediante a fé, é possível aplicar essa verdade em Abraão? Ele se encaixa nessa justificação pela fé? Note que ele chama Abraão de nosso pai segundo a carne. É uma indicação aqui clara que ele está falando com um judeu. Afinal de contas, essa questão era levantada pelos judeus na época. Eles questionavam, os judeus acreditavam que Abraão tinha sido justificado pelas obras, pelo que ele realizou, pela obediência de Abraão. Embora Abraão não tivesse a lei de Moisés, porque sabemos que a lei foi dada muito tempo depois, havia uma crença entre os judeus, que entre os rabinos havia essa ideia, essa crença
de que Abraão tinha recebido uma prévia da lei. Então, Abraão tinha conhecimento disso. E ele, então, para esses rabinos, para os judeus, ele teria cumprido todos os mandamentos e assim merecia a salvação. Imagine um judeu moralista trazendo esse argumento para Paulo com relação a que Abraão cumpriu a lei, ele foi obediente a Deus. Afinal de contas, podia argumentar um judeu, Abraão foi obediente. Deus disse, vai Abraão, ele foi. Volta Abraão, ele voltava. Ele chegou ao ponto de oferecer o seu próprio filho num sacrifício. E aí, então, Paulo, vejam que ele, a partir do versículo 2, vai dizer assim, olha, essa crença que vocês têm torna Abraão arrogante diante de Deus. Ele pode se orgulhar disso. Alguém melhor do que os outros. Abraão, então, pode ser considerado, pode ser cobrar isso diante de Deus, pode se orgulhar diante de Deus. Mas Paulo faz questão de dizer aqui, não diante de Deus. Não diante de Deus. Porque diante de Deus todos são iguais. Todos são pecadores. E vejam que Paulo vai além, ele pega o texto bíblico, um texto que os judeus conheciam bem, afinal de contas, os judeus tinham o Antigo Testamento, como a Torá, como a Bíblia sagrada deles. Paulo chama os judeus, ele abre a Bíblia sagrada, ele abre a Torá e diz, olha, vamos ler juntos aqui o texto bíblico. O que é que diz a respeito de Abraão? E Paulo lê o texto que nós lemos aqui no início do culto, Gênesis 15, 6, que diz, Abraão creu e Deus o justificou. Abraão creu e Deus o justificou. Lá no texto bíblico, irmãos, que Paulo teve acesso, que os judeus puderam ler, não encontramos lá, Abraão foi salvo por causa das boas obras. Ou então Abraão foi salvo pela obediência da lei. Não, não diz isso. Os judeus puderam ver claramente ali, no texto bíblico, que Abraão creu e Deus o justificou. E é importante lembrarmos em que contexto essa declaração de Gênesis 15 foi dada, porque a história de Abraão é uma história linda de ser lembrada, é uma história que tem muitas instruções para a nossa vida. Afinal de contas, Abraão era um pagão. O nome Abrão significa pai elevado, e alguns estudiosos, eles acreditam que Abrão era um tipo de astrólogo, alguém que trabalhava com a leitura dos astros, por isso o nome pai elevado. E um dia, sem que ele buscasse a Deus, sem que ele procurasse o Senhor, Deus apareceu a ele e disse, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E junto com essa ordem, vem uma promessa, eu vou abençoar você, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, eu vou te dar uma terra para você pisar, mas você não vai ser o proprietário dessa terra. Os seus descendentes vão possuí-la. Então, Abrão seguiu a sua jornada, ia montando tendas por onde andava, um lugar para o outro, era um peregrino, prosperou muito, mas Abraão não tinha um descendente. Abraão não tinha um descendente. E os anos foram se passando, e ele já idoso, sua esposa também idosa, além disso, Sarai era estéril, passando 20 anos, irmãos. Às vezes imaginamos assim, que essa conversa de Deus com Abrão foi no outro dia, ou uma semana depois, talvez um mês depois,
Mas a Bíblia nos informa, irmãos, que depois de 20 anos, Deus apareceu novamente a ele e disse: Abraão, eu vou fazer de você pai de uma grande nação. Mas ele disse: mas Senhor, eu não tenho filhos. O único que pode tomar esse papel é o meu mordomo, Damasceno Eliezer, o servo que nasceu entre nós. E aí Deus o chama para que saísse da tenda. É possível que fosse um dia, uma noite bonita, estrelada, e Deus diz: olha para os céus e conte as estrelas, se puderes. Assim será a tua descendência. E ele virá de você, Abraão. É por isso que a obra que Deus realizou na vida de Abraão foi vivificá-lo, irmãos. Foi vivificar Abraão para que essa promessa fosse cumprida. E aí, então, é quando chegamos nesse versículo que Paulo leu para os judeus. Paulo fez questão de abrir um texto que os judeus tinham acesso. Gênesis 15, 6, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Foi nessa hora, irmãos, a justiça concedida por Deus a Abraão, e Deus passou a tratar Abraão como um justo. Deus passou a tratar Abraão como um justificado, porque, afinal de contas, ele passou a crer que o Messias viria e que aquele sangue que o Messias derramaria na cruz seria a sua salvação. Então, irmãos, percebam que o que Paulo está dizendo aqui é que a salvação de Abraão, ou de Abraão, não é diferente da nossa. Não é diferente da salvação que ocorre na nossa era. Nunca foi diferente, irmãos. Sempre foi pela graça de Deus. É obra de Deus. É a justiça que vem do alto. É a justiça que vem de Deus. Mas vejam que coisa maravilhosa, irmãos. A palavra nos ensina que Abraão conhecia a história de Jesus. Que Abraão viu o dia de Jesus. Pois Jesus, quando pisava na terra, quando pisou neste mundo, enquanto ele estava ali interpelando com os judeus sempre ali no pé de Jesus, sempre ali interpelando Jesus, e Jesus discutindo com eles, Jesus disse o seguinte, irmãos: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Está lá em João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 56. Meus amados irmãos, Abraão deslumbrou aquele dia. Que dia, irmãos? O dia que mudou a nossa vida. O dia que a obra, o sacrifício eficaz de Cristo foi realizado. Mudando a nossa sorte, a minha vida e a sua vida. Nós fomos mudados, irmãos, a nossa vida foi mudada por causa da obra de Cristo. A vida de Abraão também, porque ele deslumbrou aquele dia, o grande dia da nossa salvação. O dia em que a ira de Deus desceu sobre o seu próprio filho, seu filho amado, e ele recebeu ali toda a ira de Deus e o pagamento o pagamento dos nossos pecados foram ali realizados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E Paulo está aqui nesse versículo, nesse capítulo 4, dizendo que a justificação pela fé, que ele defendia desde o começo da carta aos Romanos, não é uma novidade.
Não é uma coisa recente, somente depois do sacrifício de Cristo na cruz. Mas ela já está presente ali em todo o Antigo Testamento. Desde o livro do começo, em Gênesis, nós podemos encontrar essa maravilhosa demonstração de amor de Deus em salvar o seu povo, em salvar o seu povo. Não é por acaso, irmãos, que Paulo vai fazendo um longo argumento com relação à circuncisão, dos versículos 9 a 12, porque surge outra questão crucial aqui. Que relação há entre Abraão ser justificado pela fé e o rito da circuncisão? Afinal de contas, irmãos, a circuncisão é algo muito importante para os judeus. É a marca de que ali está o povo de Deus. E Paulo vai argumentar, irmãos, que a aliança da circuncisão, ela só foi realizada, só foi introduzida numa fase posterior de Gênesis 15, 6. Só vamos encontrar Deus fazendo aliança com o seu povo e introduzindo a circuncisão somente em Gênesis 17. Vejam que a comprovação da salvação de Abraão, pela justificação pela fé, ocorreu em Gênesis 15. E só vamos encontrar a circuncisão muito tempo depois, em Gênesis capítulo 17. Pelo menos aqui, irmãos, estamos falando de 14 anos depois. 14 anos depois, é isso que Paulo argumenta aqui, dos versículos 9 a 12. Vejam que ele também, no capítulo 4, a partir do versículo 4 também, ele fala com relação ao trabalhador. Ele está falando aqui, meus amados irmãos, da salvação. Paulo, ele começa a trabalhar essa questão de pessoas que querem conseguir a salvação pelo próprio esforço, que é o que muitas religiões pregam. Olha, você faz isso, você realiza aquilo, você tem que fazer isso, você tem que dar o dízimo, você tem que caminhar 1 quilômetro de joelho até determinado lugar para você pagar a promessa e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. E Paulo, aqui no versículo 4, ele faz isso. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Ou seja, se você consegue a sua salvação, você tem direito. Se for possível, na religião das obras, prega isso. Você pode fazer. Você consegue fazer. Mas para quem não trabalha, Paulo está trabalhando aqui, é importante nós entendermos a questão da salvação. Porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Meus amados irmãos, esse é muito importante nós tratarmos aqui, porque dá uma dor no coração, irmãos, quando nós vemos igrejas determinando coisas a Deus. Você já deve ter visto alguma coisa parecida? Pessoas que estão ali determinando, dando ordens a Deus, falsos profetas, que dizem, olha, hoje vai ser o dia da sua restituição. Hoje você vai ser restituído. Tome posse da sua bênção. Alguns afirmam, como se Deus devesse alguma coisa para alguém. Pessoas pedindo os seus direitos. Pessoas pedindo restituição. Preste bem atenção, meus amados irmãos. A única coisa que nós merecemos é o inferno, irmãos. O salário do pecado é a morte. O pagamento que
nós merecemos, por causa do nosso pecado, é o inferno. Tudo é graça de Deus, irmãos. A salvação é um presente que Deus te deu. É graça de Deus. Tudo o que você tem, o que você veste, o que você come, tudo é graça de Deus. Imagine você caminhando num sol, num dia com aquele sol tremendo lá, batendo na sua testa, e de repente você encontra uma árvorezinha lá com uma pequena sombra, e você entra debaixo e fala, que coisa maravilhosa essa sombra. É graça de Deus, irmãos. Depois que nós fomos expulsos do paraíso, não temos direito a mais nada. Tudo que você tem, dê graças a Deus. O que você é, dê graças a Deus. Se você conhece a Cristo e seu louvor foi sincero nesta noite aqui, meus irmãos, deem graças a Deus por isso, porque isso é graça de Deus. Vejam que no versículo 5 ele vai mostrar a fé verdadeira. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Eu quero lembrar aos irmãos que nós estamos tratando aqui da salvação, irmãos. Da salvação, que à luz da palavra de Deus é algo impossível para o homem. Se você pensa que você está diante de Deus aqui, que foi obra sua, foi porque você quis, foi porque um dia você resolveu buscar a Deus, isso não tem nada na Bíblia que afirme isso. Aliás, Jesus Cristo, lá em Mateus 19, 26, ele deixa isso muito claro. Ele novamente estava ali diante de alguns judeus, e diz aqui a palavra de Deus, Jesus olhando para eles disse, para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Paulo estava ali falando para aqueles judeus daquele Messias, Jesus estava falando ali para os judeus do Messias que veio muito tempo depois de Abraão, para justificar o povo de Deus, seja ele do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, ou seja, da era que nós vivemos, há 50 anos atrás, há 200 anos atrás, não importa. A salvação, ela é pela graça de Deus, é um presente que o Senhor nos dá. E aí, irmãos, para não deixar dúvidas com relação a isso, Paulo agora vai falar, ele vai citar Davi. Ele, a partir do versículo 6, ele começa a citar Davi, o maior rei de Israel, e aí ele transcreve aqui, ele insere na sua carta aos Romanos o Salmo 32, o salmo que nós lemos aqui também na ordem do culto. Paulo ele vai transcrever aqui. Vejam aí, a partir do versículo 7, ele diz, Davi disse, ele começa aqui a transcrever aquela confissão de Davi, aquela confissão pública. E vale a pena também aqui nós lembrarmos que o Salmo 32 foi escrito num momento muito difícil de Davi. Vejam que Paulo tem esse objetivo de mostrar não somente o que Davi disse, um rei segundo o coração de Deus, mas também algo que Davi viveu, porque a história de Davi é muito importante para que nós entendamos a salvação, a justificação pela fé que ocorre em todos os personagens da palavra de Deus. Como eu disse, foi um momento muito difícil para Davi. Aqui é uma expressão, o Salmo 32 é uma expressão pública, como eu já disse, que quando Davi, ele
cometeu assassinato, cometeu adultério. Davi quebrou vários mandamentos, irmãos. Vários mandamentos. E a história conta que ele se apaixonou pela esposa do seu general, teve um relacionamento com ela, ela ficou grávida e Davi, então, fez uma conspiração vil, uma conspiração terrível, para que o marido de Batseba morresse através de uma ardilosa manobra. Sabemos que o texto bíblico, a Bíblia Sagrada nos mostra que Natã, o profeta Natã, foi levantado por Deus para confrontar Davi, foi até Davi confrontá-lo. Davi que escondeu os seus pecados, Davi que, por causa disso, por ter escondido o seu pecado, ele sofreu ali a mão pesada de Deus, a mão pesada de Deus estava sobre ele, e nós sabemos que crente verdadeiro não consegue esconder o pecado, porque Deus vem com a sua mão pesada, mas Davi estava sendo esmagado ali pelo pecado e pelo braço pesado do Senhor, esse braço que pesava dia e noite sobre ele. E o resultado, irmãos, é que Davi se arrependeu profundamente. É verdade que as consequências permaneceram, ele sofreu muito na sua família por causa disso, ele teve consequências terríveis por causa desses pecados, mas Davi quebrantou-se diante de Deus. E o Salmo 32 é a expressão desse quebrantamento. E é por isso que Paulo, então, ele coloca aqui: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. E no versículo 6, então, irmãos, temos essa declaração de Davi, que a salvação chega das mãos desse Deus cheio de graça, desse Deus cheio de amor, que apesar de Davi, um grande rei, ter cometido pecados tão terríveis, Deus o perdoou. E nós vemos essa expressão desse salmo tão didático, tão importante para a nossa vida, o Salmo 32. Meus amados irmãos, diante dessa palavra bendita, fica bem claro para todos nós que a salvação, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, sempre aconteceu da mesma maneira. A salvação ocorre quando Deus tira os nossos pecados e coloca sobre o seu Filho amado. O pecado que nós merecíamos, irmãos, foi desviado para o Filho de Deus, o nosso amado Redentor Jesus Cristo. E diante disso eu gostaria de trazer algumas aplicações para a nossa vida, caminhando para as minhas palavras finais. Eu gostaria primeiramente de me dirigir a você que chegou aqui, a você que está sentindo o peso do pecado, a você que sente que é aquilo que não deveria ser, a você que tem sido incomodado pelo peso do pecado, está se sentindo longe de Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria de dizer para essas pessoas que você está no lugar melhor possível para receber o dom da vida eterna. Qual é o lugar melhor possível? O reconhecimento do pecado. Se você sofre por causa dos seus pecados, se você sente o peso do pecado na sua vida, é porque você reconhece que você é um pecador e você precisa da graça de Deus.
enquanto você não assumir que você não tem integridade suficiente para passar no tribunal de Deus, você não estará pronto e você vai ficar caído nessa armadilha que muitos têm caído neste mundo, de que a salvação é pelas obras, de que a salvação é pelo seu esforço, que a salvação é pelo aquilo que você realiza. Quero chamá-lo a reconhecer a sua necessidade de Jesus Cristo, a sua necessidade de renunciar a si mesmo e ser, como Paulo diz aqui, ser alguém que não trabalha para ser salvo, mas alguém que crê naquele que justifica o ímpio. Você pode dizer: Senhor, eu abro mão de mim, eu abro mão das minhas obras, eu me curvo diante do Senhor, eu reconheço que sou pecador e preciso da Tua graça. Eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Entregue o seu coração a Jesus Cristo e seu coração será transformado. Apegue-se no sacrifício redentor de Cristo Jesus na cruz. Mas eu quero também me dirigir também a você, que já descobriu que a salvação é pela graça, que você que teve a experiência de ser justificado por Deus. Duas coisas que eu queria acrescentar aqui, ou finalizar neste sermão. E a primeira coisa é que os perdoados, os justificados são os que mais amam. Isso mesmo, irmãos. Os perdoados são aqueles que mais amam. Foi isso que Jesus afirmou, meus amados irmãos, na ocasião do encontro com aquela mulher pecadora. Os irmãos conhecem bem essa história. Aquela mulher pecadora que pegou um unguento caríssimo, que aquedou-se aos pés de Jesus, e ali diante de Jesus, lavando seus pés, chorando diante do Senhor, lavando os pés de Jesus com seus cabelos, e novamente Jesus foi interpelado por aquilo. E Jesus, que estava na casa de um fariseu, certo momento olhou para aquele cidadão e disse: sabe por que essa mulher está fazendo isso? Sabe por que essa mulher é capaz de demonstrar tanto amor assim? Porque ela foi muito perdoada. Nós, irmãos, nós deveríamos ser aquelas pessoas cujos corações fervem por Jesus, que amam muito, porque nós fomos muito perdoados, irmãos. Merecíamos, como eu já afirmei aqui, o inferno, a condenação eterna. Mas Deus colocou a sua ira santa sobre o Filho amado, seu Filho amado, Jesus Cristo. Isso custou o sacrifício de Jesus, custou o derramamento do sangue de Jesus, custou muito, irmãos, porque nós fomos muito perdoados. Por isso nós deveríamos ser aqueles que mais amam, porque quando fomos convertidos a Cristo, você não descobre apenas um Salvador poderoso, que nos redime, que nos reconcilia com Ele. Mas nós encontramos, irmãos, um Senhor amável, misericordioso, um Deus
bondoso. Se você foi convertido por Deus em Cristo Jesus, certamente você tem vivido essa experiência de muito amor com o nosso Pai Celestial. Mas ainda há uma segunda palavra para você que foi justificado, essa obra que Deus realizou na nossa vida. E a segunda palavra é: os justificados não são apenas os que amam, mas também são os mais felizes. São os mais felizes. Note aqui, irmãos, que Paulo citou Davi 2 vezes. E ele diz: bem-aventurados os que são perdoados, bem-aventurados os que têm os seus pecados cobertos, bem-aventurado o homem a quem Deus jamais imputa o pecado. A palavra bem-aventurado é a mesma palavra empregada por Jesus lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, quando ele diz: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres em espírito, os que choram, os misericordiosos, os limpos de coração. E a tradução mais elementar aqui, irmãos, de bem-aventurado é feliz. É feliz. Ou poderia, então, receber aqui um tom vocativo da língua portuguesa, dizendo assim: ó, como são felizes! Ó, como são felizes! Como são felizes os que são perdoados! Como são felizes os que tiveram os seus pecados cobertos! E eu estou me dirigindo a você, você que faz parte do povo de Deus, você que já foi justificado, você que crê em Jesus Cristo, mas tem vivido uma vida triste. Você que tem vivido uma vida sempre abatida, cheia de tristeza. Você que parece que nada está bom. Você que vive sempre murmurando, vivendo em angústia. E a palavra de Deus diz: bem-aventurado, bem-aventurado aquele que é perdoado. Talvez seja o dia hoje de você, diante dessa palavra bendita do nosso Deus que consideramos aqui, seja o dia de você olhar para você mesmo, ter uma conversa franca com você mesmo e dizer assim: meu Senhor, o maior problema da minha vida foi resolvido. Oh, meu Deus, o maior problema da minha existência já foi resolvido. Eu não tenho motivo nenhum para andar cabisbaixo. Eu não tenho motivo nenhum para andar triste, murmurando, reclamando da vida. Lembre-se que Deus justificou a sua vida para você ser bem-aventurado, para você ser feliz. Como diz o próprio nome, feliz, para você ser feliz. Que Deus nos ajude, irmãos, para que nós reconheçamos a amplitude dessa justificação, como ela é maravilhosa. Ela resolveu o problema o maior problema que nós temos, irmãos. Não é o problema financeiro, não é o problema de saúde. O problema maior é o problema da nossa alma. Hoje aí fora, milhões e milhões de pessoas estão aí resolvendo o seu problema da carne como se fosse a diversão, pular o carnaval fosse resolver a sua própria vida.
como se os prazeres resolvessem a vida, ou dessem uma resposta para as nossas angústias. No Antigo Testamento, Neemias 8:10, o profeta falando ao seu povo, ele diz: portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. A alegria do Senhor é a força de vocês. Nós precisamos de força, irmãos. Precisamos de força para continuar nesse mundo caído. Nós precisamos de força para levantar todos os dias, para enfrentar as nossas batalhas espirituais, para enfrentar a corrupção do nosso próprio coração e para enfrentar esse mundo cheio de idolatria, esse mundo cheio de violência, de doenças, de tristezas, problemas financeiros. Nós precisamos da alegria do Senhor na nossa vida. Precisamos dessa alegria que nos fortalece, que nos anima a seguirmos em frente. E a palavra de Deus diz que a doutrina da justificação pela fé, se você tiver ela repousada no seu coração, ela te dará essa alegria que fortalece a sua alma, que somente encontramos no nosso Senhor. Quando essa verdade, meus amados irmãos, quando essa verdade de Deus, que nos deu a sua justiça, que esclarece que nós não somos mais considerados pecadores diante de Deus, mas agora justos, que os nossos pecados foram lançados na cruz do Calvário, que você não precisa mais lutar pela sua salvação. Quando essa verdade estiver repousada no seu coração, ele será invadido por uma alegria santa. Uma alegria santa que nos fortalece, que fortalece a nossa caminhada. Que Deus nos dê, meus amados irmãos, essa percepção espiritual, que essa verdade da palavra de Deus caia como um renovo na nossa vida, para que não andemos mais cabisbaixos, tristes, reclamando da vida, mas afirmando essa verdade bendita no nosso coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos. Amém.